Salve, turma! Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula do módulo 2 do curso de Gramática da Língua Portuguesa para Concurso Público, Português do Zero. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com o conceito de variação linguística, um conceito fundamental para você compreender como a gramática de uma língua é elaborada. Na aula passada, você estudou as noções de linguagem, língua e fala, e hoje você vai compreender como ocorrem as variações dentro de uma língua particular. Comecemos pelo conceito de variação linguística. Antes de tudo, o que você entende por variação? E o que você entende pela palavra linguística? Bem, variação implica em variar, ou seja, mudar, alterar. Linguística é tudo aquilo relativo ou pertencente a uma língua. Desse modo, nós podemos compreender a variação linguística como sendo a capacidade que as línguas humanas, que as línguas faladas por seres humanos, têm de variar, têm de mudar no tempo e no espaço. Dessa forma, nós devemos compreender a variação linguística como sendo um fenômeno universal, uma vez que atua em todas as línguas faladas por seres humanos, que faz com que dentro da prática comunicativa corrente, surjam diferentes maneiras de dizer a mesma coisa, dependendo do lugar em que o falante está, dependendo do nível social e cultural do falante, dependendo também da época em que a língua seja falada e dependendo ainda da situação comunicativa. Portanto, as variações linguísticas vão ocorrer dentro de uma língua particular, dependendo destes 4 fatores que vocês podem observar na lousa. E essas várias maneiras de dizer a mesma coisa dentro do mesmo contexto é o que nós chamamos de variedades linguísticas. Portanto, não confunda os conceitos. A variação linguística é o processo que faz com que, numa língua, surjam diferentes maneiras de dizer a mesma coisa. As variedades linguísticas são exatamente as diferentes maneiras de dizer uma coisa num determinado contexto linguístico. Como a variação linguística depende de fatores como o lugar, o nível sociocultural, a época e a situação comunicativa, vamos compreender cada tipo de variação dependendo desses fatores específicos, um de cada vez. Comecemos com a variação linguística dependente do lugar em que o falante se encontra. Vamos começar analisando alguns exemplos. Pegue, por exemplo, esta imagem. Como você chama esta fruta no lugar em que você vive? Aqui no Rio de Janeiro, a tendência é utilizar a palavra tangerina. Só que existem outras regiões do país em que se prefere a palavra mexerica. Outras, como é o caso do Sul, em que se prefere a palavra bergamota. Então veja só, para nomear a mesma coisa dentro da língua portuguesa, os falantes da língua têm 3 maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Cada uma dessas maneiras está relacionada a uma região, a um lugar específico em que o falante se encontra. É exatamente esse tipo de variação que nós vamos chamar daqui a pouquinho de variação regional. Portanto, neste caso, nós temos uma variação linguística quanto ao lugar em que o falante se encontra, uma vez que cada uma dessas formas está relacionada a uma região específica. Só um pequeno detalhe. Essa variação entre estas 3 palavras ocorre no nível lexical, ou seja, no nível do vocabulário. Em cada região, usa-se uma palavra do vocabulário da língua portuguesa para nomear esta coisa. Só que as variações linguísticas quanto ao lugar não ocorrem apenas no nível lexical, ocorrem também, inclusive com mais frequência, no nível da pronúncia, no nível fonético-fonológico. Por exemplo, a palavra que nomeia este objeto é esta. Aqui no Rio de Janeiro, nós pronunciamos esta palavra como pasta. Eu estou utilizando este símbolo fonético que você vai aprender lá nas aulas de fonética e fonologia para representar o som do sh. Aqui no Rio de Janeiro, a tendência do carioca é pronunciar este S que finaliza uma sílaba ou uma palavra como se fosse um sh.
Nós, cariocas, chiamos muito. Você já deve ter percebido isso pela minha fala. Então, a pronúncia desta palavra aqui no Rio de Janeiro é pasta. Mas em outros lugares, em outros estados, como, por exemplo, em Minas Gerais, em São Paulo, a pronúncia deste S tende a ser puxado para o próprio S. Pasta, pasta. Então, nós ficamos com duas possibilidades de pronúncia para a mesma palavra, pasta e pasta, ambas significando a mesma coisa. Esta variação, pasta, pasta, não ocorre mais no nível lexical, no nível do vocabulário, mas ocorre no nível fonético, ou seja, no nível da linguagem que diz respeito à pronúncia, ao sotaque de um lugar específico, a maneira como a palavra é pronunciada em um local específico. Outro exemplo, a palavra que nomeia este objeto é esta. Existem determinadas regiões do país em que a pronúncia desta palavra é como anelo, anelo, como acontece nos falares do Sul. Mas aqui no Rio de Janeiro, nós pronunciamos este L como se fosse um U semivogal. Nós falamos anel. Então, olhem só o que acontece dentro da língua. Passam a coexistir duas formas para significar a mesma coisa. Anel e anel. Anel e anel são, portanto, variedades linguísticas regionais, uma vez que cada uma está relacionada a uma região específica do país. Lembrando que esta variedade ocorre também no nível fonético, uma vez que diz respeito à pronúncia da palavra. Essa variação linguística que ocorre de uma região para outra, de um lugar para outro, produz dentro da língua o que nós chamamos de variedades diatópicas ou regionais. Muito cuidado com essas nomenclaturas com as quais vamos trabalhar a partir de agora, porque elas podem cair em prova de concurso. As variedades diatópicas ou regionais são aquelas que ocorrem entre regiões. A palavra diatópica é formada pelo prefixo grego dia, que significa através. Toda vez que você se deparar com uma palavra formada pelo prefixo dia, essa palavra designa alguma coisa relacionada à ideia de através de alguma coisa. A palavra diatópica também tem a base topos, que significa lugar, região. Portanto, a variação diatópica, as variedades diatópicas, são aquelas que surgem dentro da língua através dos diferentes lugares. E por isso que elas são chamadas também de variedades regionais, uma vez que estão relacionadas aos falares das diferentes regiões. Outro fato que você precisa atentar é o de que essas variedades diatópicas ou regionais não ocorrem exclusivamente de um estado para outro estado. Elas ocorrem entre lugares que usam a mesma língua. Esses lugares diferentes podem ser países de mesma língua, podem ser estados, municípios, bairros. Por exemplo, a língua portuguesa é falada em diversos países. No Brasil, nós falamos a língua portuguesa de uma maneira, em Portugal de outra, em Angola de outra, Moçambique de outra forma. Da mesma maneira, dentro do nosso país, dentro do Brasil, no Rio de Janeiro, fala-se de uma maneira, na Bahia, de outra, no Rio Grande do Sul, de outra. Dentro de um mesmo estado, existem variedades regionais entre municípios, e dentro de um município, existem variedades regionais entre bairros. Às vezes, em um bairro, você encontra uma forma específica de pronunciar uma palavra, ou de se referir, de nomear uma palavra, enquanto em outro bairro do mesmo município é outra forma da língua que nomeia aquela coisa. Estas variedades diatópicas ou regionais produzem dentro de uma mesma língua o que nós chamamos de dialetos regionais ou regionalismos, que correspondem a propriedades, características próprias de comunicação de uma língua num determinado lugar, numa determinada região. Portanto, fechando a nossa linha de raciocínio, variação diatópica é aquela que ocorre de um lugar para outro. Ela produz as variedades diatópicas ou regionais que caracterizam os dialetos regionais, os regionalismos
de uma língua. Vejamos agora a variação linguística que ocorre dependendo do nível sociocultural dos falantes. Vamos tomar como exemplo as imagens que vocês estão vendo aqui na lousa. Na primeira, vocês podem perceber um grupo de falantes que, aparentemente, pertence a um nível mais selecionado da sociedade, a um nível mais alto. Por outro lado, na segunda imagem, vocês veem a imagem de um senhorzinho que, aparentemente, pertence a um nível mais baixo da sociedade. E qual é a tendência disso aqui? Falantes de um nível sociocultural mais elevado tendem a utilizar um padrão da língua mais elevado, uma vez que são pessoas que tiveram condições sociais de frequentar a escola. E na escola entraram em contato com a língua padrão, aprenderam gramática, fizeram leituras, estiveram a todo instante em contato com a língua culta, com a língua padrão do nosso idioma. E na comunicação diária acabam refletindo esses falantes, esse conhecimento gramatical que foi acumulado ao longo da vida, que foi acumulado, conquistado dentro das escolas. Por outro lado, pessoas menos escolarizadas, que por questões sociais não tiveram condições de frequentar a escola, não tiveram contato com a língua padrão, tendem a falar no dia a dia mais distanciados da gramática, mais distanciados da norma culta. É exatamente isso que caracteriza esse tipo de variação linguística, dependente do nível sociocultural. A tendência é exatamente esta. Pessoas com nível sociocultural mais elevado tendem a falar mais próximos da norma padrão, ao passo que falantes menos escolarizados tendem a falar mais distanciados da norma padrão. Isso, é claro, é uma tendência, não é regra. Até porque eu particularmente conheço muitas pessoas de alto nível sociocultural que falam muito mal a língua portuguesa e pessoas que, mesmo frequentando pouco a escola, se preocupam em manter uma eloquência, em produzir uma comunicação em língua portuguesa relativamente adequada. Então, não é regra isso aqui, é uma tendência que ocorre dentro da língua. Vejamos exemplos práticos. Pessoas escolarizadas, já que elas aprenderam gramática, já que elas tiveram tanto contato com a norma culta ao longo da vida, elas tenderão a produzir uma frase como esta: nós iremos à praia. Veja, na língua portuguesa, para representar a ideia de primeira pessoa do plural, nós podemos utilizar a forma nós ou a forma a gente. Só que para a gramática, das duas formas, nós e a gente, a mais bonita, a mais elegante é a forma nós. Assim, o falante mais escolarizado, no momento que ele vai construir a comunicação por meio da linguagem, ele vai optar pela forma nós, uma vez que ele aprendeu que o nós é mais elegante, é mais formal. Esse mesmo falante que aprendeu a utilizar o nós no lugar do a gente, vai lembrar que aprendeu na escola que o verbo ir deve concordar com o nós, gerando a forma iremos. Então, o ideal é dizer nós iremos e não nós vai. Esse sujeito escolarizado aprendeu a fazer a concordância adequada. Esse mesmo sujeito, lá na escola, aprendeu que o verbo ir, na língua portuguesa, pode ser regido por três preposições diferentes. Nós podemos dizer ir a, ir para ou ir em. Só que a nossa gramática, mesmo reconhecendo a regência do verbo ir por essas três preposições, diz que há uma preposição que é a melhor, é mais bonita, é mais elegante. É a preposição a. Então veja que estes falantes, no momento da comunicação, vão optar pelo a e vão dizer nós iremos a. E no final eles vão colocar a palavra que vai introduzir a ideia de lugar. Portanto, a sentença, a oração nós iremos à praia está construída dentro de um padrão culto da língua, dentro de um padrão formal, que tende a ser produzido por pessoas com nível sociocultural mais elevado. Por outro lado, pessoas menos escolarizadas tendem a utilizar, no lugar do nós, a forma a gente. Pior,
Na hora de fazer a concordância, esse sujeito menos escolarizado ou não escolarizado tende a fazer a concordância de maneira inadequada. E no que diz respeito à regência do verbo, até a regência é construída fora do padrão gramatical. Observe que as duas frases são diferentes, porém elas dizem a mesma coisa. É exatamente isso que nós chamamos de variedade linguística. Nós temos duas formas de dizer a mesma coisa no mesmo contexto. Só que essas variedades são produzidas em função do nível sociocultural dos falantes. Um pequeno detalhe: essa variação está ocorrendo no nível da língua que nós chamamos de nível morfossintático, que é o nível de construção de uma sentença, o nível de construção de uma frase. Só que a variação linguística sociocultural não ocorre apenas no nível morfossintático, ela vai ocorrer também em outros níveis da língua, como no nível fonético. Tome como exemplo esta palavra que eu estou colocando aqui no quadro. Pessoas mais escolarizadas, aqui no Rio de Janeiro, que é o lugar onde eu vivo, tendem a pronunciar esta palavra como mesmo. Mesmo. Este símbolo fonético que vocês estão vendo, e vocês vão aprender lá nas aulas de fonética, representa o som do J, J, J. Então, o carioca, dentro de um falar culto carioca, pronuncia esta palavra como mesmo. Só que pessoas cariocas menos escolarizados pronunciam a mesma palavra como mermo. Não é mermo? Ou seja, no lugar do fonema padrão culto, eles pronunciam um fonema que é considerado de menor prestígio social. Veja que essa variação linguística, dependente do nível sociocultural, está ocorrendo no nível da pronúncia da palavra, no nível fonético. Então, a variação sociocultural, a variação linguística sociocultural, assim como a diatópica que aprendemos anteriormente, ela não ocorre em apenas um nível da língua. Ela vai ocorrer nos diferentes níveis da língua. No nível lexical, no nível morfossintático, no nível fonético e por aí vai. Você aprendeu que a variação linguística que ocorre de uma região para outra gera dentro da língua as variedades diatópicas ou regionais. Já a variação linguística que ocorre dependendo do nível sociocultural do falante produz dentro da língua o que nós chamamos de variedades diastráticas ou variedades socioculturais. Guarde estas nomenclaturas pensando numa prova de concurso. Observe a palavra diastráticas. Ela é formada da mesma forma, bem dizer, que a palavra diatópica. Ela tem o prefixo dia, que significa através, e o radical strate, do grego stratus, que significa estrato, camada, nível, numa referência a nível social. Então, as variedades diastráticas são aquelas que ocorrem através dos diferentes níveis, das diferentes camadas da sociedade. Portanto, guarde essa ideia. As variedades diastráticas socioculturais ocorrem entre falantes de níveis socioculturais diferentes. Enquanto as variedades diatópicas ocorrem entre regiões, as variedades diastráticas ocorrem entre falantes de diferentes níveis sociais. Outra coisa importante. Você viu que a variação diatópica produz dentro de uma língua os dialetos regionais, os regionalismos. Já a variação diastrática vai produzir dentro de uma língua a coexistência do que nós chamamos de linguagens ou dialetos sociais. Guarda isso. Dialeto regional é produzido pela variação diatópica e dialeto social é produzido pela variação diastrática. Existem dois dialetos sociais, basicamente, dentro de uma língua. São o dialeto social culto e o dialeto social popular. Os próprios nomes já são bem sugestivos. O dialeto culto é aquele próximo da língua culta, próximo da gramática, enquanto o dialeto social popular
é aquele que está distanciado da norma culta, está distanciado da gramática. Prestem atenção nas diferenças entre estes dois dialetos sociais, o culto e o popular. O dialeto social culto é referido também na literatura, na gramática, como linguagem culta, linguagem formal ou linguagem padrão. Ao passo que o dialeto social popular tende a ser referido na literatura como uma linguagem formal ou linguagem subpadrão, uma vez que está abaixo do padrão esperado dentro de uma comunicação linguística. O dialeto social culto é aquele que goza de maior prestígio sociocultural entre os usuários da língua, porque é bonito, é elegante, é bacana, ao passo que o dialeto social popular é aquele que goza de menor prestígio sociocultural, uma vez que ele é estigmatizado, ele é taxado como ruim, como feio. O dialeto social culto tende a ser utilizado pelos falantes mais escolarizados, que tiveram condições de frequentar a escola e aprenderam na escola o padrão culto da língua, enquanto o dialeto social popular é aquele que tende a ser utilizado pelos falantes de menor nível sociocultural, falantes que tiveram pouco acesso ou nenhum acesso à escola. E, finalmente, o dialeto social culto é aquele que se organiza segundo as regras da gramática, enquanto o dialeto social popular é aquele que se afasta dos padrões gramaticais. Ele fere as regras impostas pela gramática. Vejamos agora a variação linguística que ocorre dependendo do tempo, da época em que a língua é falada. Há um fato inevitável para todas as línguas. O tempo passa e as línguas se modificam. Esse é um processo natural. É um processo gradual de mudança e natural. Toda língua vai passar inevitavelmente por mudanças ao longo do tempo. Vamos tomar como exemplo a palavra vossa mercê. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500, a forma pronominal de tratamento entre eles era vossa mercê, mas à medida que a língua portuguesa foi sendo transmitida para outros falantes, para os indígenas, para os africanos, trazidos para cá como escravos, esta mesma palavra começou a sofrer uma série de transformações. Vossa mercê, tão logo, se tornou vós-me-cê, na linguagem familiar, na linguagem do dia a dia. Entre os escravos, não se usava nem vós-me-cê. O pronome de tratamento comum entre eles era vossum-cê. Então veja, logo no iniciozinho da formação da língua portuguesa no Brasil, coexistiram estas três formas de se referir à pessoa com quem se fala: vossa mercê, vós-me-cê e vossum-cê. Só que chegou um determinado momento em que os falantes da língua portuguesa perceberam que dava muito trabalho pronunciar vossa mercê, vós-me-cê, vossum-cê. E o que os falantes fizeram? Pegaram apenas a sílaba vo e a terminação c e criaram a forma você, que temos até hoje dentro da língua. Forma pronominal, inclusive, considerada pela gramática atual como sendo a correta. E a coisa não para por aqui. Hoje em dia, os falantes da língua portuguesa, para simplificar, por uma questão de economia linguística, estão pronunciando esta palavra ou como o C, e há outros que pronunciam apenas C. Então veja só, à medida que o tempo foi passando, a mesma forma, vossa mercê, foi sofrendo inúmeras transformações ao longo do tempo, o que caracteriza a variação linguística histórica. Essa variação linguística que ocorre através do tempo produz formas diferentes, variedades, que nós chamaremos de variedades diacrônicas ou variedades históricas. Observe a palavra diacrônicas. Ela é formada pelo prefixo dia, que você já sabe que significa através, e a base crônica, que vem do grego chronos, que significa tempo. Então, diacrônica é a variedade que ocorre através do tempo. Na história da língua portuguesa, o que não falta são exemplos de variação diatópica. Um outro que começa lá com os portugueses quando chegaram no Brasil. Quando eles chegaram aqui e queriam dizer que um filho era muito parecido com o pai, eles diziam algo do tipo: ele é a cara do pai, esculpido em Carrara.
Carrara é um tipo de mármore. Então, a expressão esculpido em Carrara significava que o filho era muito semelhante ao pai. Mas foi chegar no Brasil e você sabe como que é, né? Logo começaram a dizer, ele é a cara do pai, cuspido e escarrado. Olha como a coisa funciona. O falante, diante da estrutura esculpido em Carrara, ele acha que é muito difícil pronunciar isso. Então, por uma questão de economia linguística, ele simplifica. Ele percebe que falar cuspido e escarrado é mais fácil. E aí começa a utilizar essa forma que pega dentro da língua. Assim, a forma mais antiga acaba caindo em desuso e a forma recente, que pegou, acaba sendo implantada dentro da língua. Logo, esculpido em Carrara e cuspido e escarrado constituem, em língua portuguesa, um par de variedades linguísticas diacrônicas, variedades linguísticas históricas. E os exemplos não param por aqui, não. Existem muitos dados interessantes que a história da língua portuguesa nos mostra. Outro exemplo muito interessante é o nome de um bairro do subúrbio carioca chamado Realengo. No passado, o nome desse bairro era Real do Engenho. E o que aconteceu para chegarmos a Realengo? O bairro Real do Engenho sempre foi atravessado pela linha de trem. E na estação de trem de Real do Engenho, na placa que identificava o bairro, não escreveram o nome por extenso, Real do Engenho, provavelmente por uma questão de extensão da placa. Preferiram grafar Real e Engenho abreviado. E aí, os usuários da língua desavisados que passavam de trem e queriam saber onde estavam, olhavam para a placa e liam isso aqui como Realengo. As pessoas começaram a pronunciar e a ler isso como Realengo e até hoje ficou o nome Realengo. E assim ocorre a variação diacrônica. Por uma questão de economia linguística, os falantes, no transcurso do tempo, tendem a optar por uma forma linguística mais econômica, mais simples, que sempre pega entre os usuários da língua, porque todos acabam considerando aquela forma mais prática, mais fácil, mais razoável para você utilizar na comunicação diária. Vejamos, por fim, a variação linguística que ocorre dependendo da situação comunicativa em que os falantes se encontram. Vamos começar observando estas duas situações que estão na lousa. Veja que na primeira, nós temos aparentemente uma entrevista de emprego. Vamos pensar que isso aqui seja uma entrevista de emprego. Já nesta situação, o contexto é completamente diferente. Nós temos amigos num bar em confraternização. Observem que as situações comunicativas são completamente diferentes. Aqui, em uma entrevista de emprego, nós estamos em uma situação comunicativa tensa, formal, e aqui nós estamos em uma situação comunicativa distensa, relaxada e informal. E diferentes situações comunicativas exigem o emprego de línguas diferentes, de formas linguísticas diferentes. Em uma situação comunicativa formal, eu vou utilizar uma linguagem formal. Já em uma situação comunicativa informal, como um bar, eu vou utilizar uma linguagem informal. É exatamente essa variação linguística que ocorre dependendo da situação comunicativa em que o falante se encontra, que nós chamamos de variação diafásica, que produz dentro da língua as variedades diafásicas ou estilísticas. Observe a palavra diafásicas. Ela é formada pelo prefixo dia, que significa através, e a base, que vem do grego facies, que significa expressão. Logo, a variação diafásica é aquela que ocorre através dos diferentes níveis de expressão. É aquela que ocorre das diferentes formas de expressão, dependendo da situação comunicativa, formal ou informal, em que o falante se encontra. Bem, o que é importante reconhecermos em relação a esse tipo de variação? A variação diafásica. Ela produz, dentro de uma língua, a coexistência de diferentes níveis de fala, o que nós podemos chamar também de registros linguísticos.
Dentro de uma língua, nós reconhecemos basicamente dois registros: o registro formal e o registro informal, chamado também de coloquial. Esses registros são níveis de fala, são modalidades de uma mesma língua. Toda língua, em razão da variação diafásica, vai ter um registro formal e um registro coloquial. O formal é utilizado nas situações comunicativas mais formais, mais tensas, como é o caso de uma entrevista de emprego, e o registro coloquial, informal, é utilizado nas situações comunicativas do dia a dia, informais, como acontece entre um encontro de amigos num bar da esquina. Vamos ver então as características de cada um desses registros, o formal e informal, para você saber diferenciar muito bem o que é cada um deles. O registro formal é aquele utilizado nos contextos interacionais, nas situações mais tensas, como em uma palestra, em uma entrevista de emprego, em uma aula dada por um professor. Neste exato momento, a situação comunicativa em que eu, professor Márcio, estou, é uma situação comunicativa tensa, uma vez que eu estou na posição discursiva, numa posição social como professor, falando para meus alunos. Dessa forma, eu não posso utilizar uma linguagem qualquer. Eu preciso me valer dos meus conhecimentos linguísticos acumulados, dos meus conhecimentos gramaticais, para produzir uma fala bem organizada, uma fala estruturada pelo padrão culto da língua. Caso contrário, vocês vão me interpretar muito mal. Imagine só se eu chegasse aqui para dar aula para vocês falando de qualquer jeito, como um bêbado, por exemplo, fala no bar da esquina. Vocês iriam logo perguntar: como assim? Um professor de português me ensinando português falando desse jeito? Eu certamente perderia a minha credibilidade, uma vez que, para mim, esta situação comunicativa como professor é uma situação comunicativa formal, é uma situação comunicativa tensa, que exige um discurso igualmente formal, um discurso pautado nas regras gramaticais. Por outro lado, o registro informal é aquele utilizado nos contextos interacionais menos tensos, ou nos contextos interacionais totalmente distensos, como acontece dentro de um bar, num ambiente familiar. Quando eu vou para um bar beber com meus amigos, eu não preciso utilizar lá no bar o padrão de linguagem que eu estou utilizando agora com vocês. No bar da esquina, com os meus amigos, eu falo de qualquer jeito. O importante é eu me comunicar. E é exatamente esse tipo de sensibilidade que o falante de uma língua precisa desenvolver. Ele precisa desenvolver a competência de reconhecer a situação comunicativa em que ele está, para adequar o seu registro para cada situação comunicativa. Então, se você, num determinado momento, estiver numa situação comunicativa formal, você vai ter que se valer de todo o seu conhecimento de língua portuguesa para falar da melhor maneira possível, para criar uma imagem, para projetar uma imagem sua diferenciada. Mas, se você está numa situação comunicativa informal, dentro de casa, falando com seu filho, com seu marido, com sua esposa, você pode falar de qualquer jeito. O importante é satisfazer a comunicação. Bom, então voltando às características que diferenciam o registro formal do registro informal. Como eu acabei de dizer para você, o registro formal é utilizado nas situações comunicativas de maior formalidade, ao passo que o registro coloquial ou informal é utilizado nas situações comunicativas de menor formalidade. O registro formal é aquele em que se predomina o uso da língua culta, da língua padrão, da língua da gramática, enquanto o registro coloquial, informal, é aquele em que se predomina o uso da linguagem popular. Ou seja, numa situação comunicativa formal, eu não preciso ficar falando dentro de um padrão linguístico extremamente elevado, até porque eu posso ser considerado, dependendo dos meus interlocutores, das pessoas com quem eu falo, uma pessoa pedante. Quando eu estou num bar da esquina, tomando cachaça com os meus amigos, eu não vou falar como um professor, porque eu vou ser pedante. Lá eu vou falar como Márcio, como um sujeito normal, como um sujeito da vida cotidiana,
falaria em situações informais. É assim que a gente tem que agir dentro da comunicação linguística. E, para finalizar, o registro formal é condicionado pelas regras da gramática normativa, ao passo que o registro informal é aquele que tem menos submissão às regras prescritas pela gramática normativa. Aqui nós temos uma margem de liberdade maior para falar, para se expressar, sem aquele pesar, sem aquele temor de ser mal visto pela maneira como a gente fala. Turma, paramos a nossa segunda aula por aqui. Eu espero que você tenha compreendido os conceitos com que trabalhamos nesta aula, porque eles serão muito importantes nas aulas seguintes do módulo 2, principalmente quando eu entrar com vocês no conceito de gramática normativa, gramática tradicional. Vocês vão aprender que a gramática normativa, que é aquela gramática que a gente aprende na escola a vida inteira, é construída levando em consideração apenas um tipo de linguagem, apenas um registro de linguagem, que é o registro formal. Então, é isso por hoje. Espero vocês na próxima aula.